Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Agora a gente muda um pouquinho de tema do nosso programa. A CISPES recebeu há pouco mais de um mês um centro de atenção especializada que irá tratar de doenças que afetam um grande número de pessoas. A doença renal crônica, diabetes e hipertensão arterial sistêmica. A partir de agora a gente vai entender como que funcionam esses atendimentos. Dr. Cláudio, como que vocês avaliam, né, esse centro de atenção especializada como uma conquista para a CISPES, mas principalmente para a população aqui em Juiz de Fora? Em primeiro lugar, eu gostaria de estar externando aqui meu prazer de estar participando dessa mesa, que parece que nós estamos na mesma frequência, né? É um momento de transformação, é um momento de inovação e é um momento de criação. Nós estamos precisando de passar por isso. E isso, o nosso presidente lá, que é o Ormeu, né, o prefeito de Rio Novo, foi eleito, né? Uma das determinações dele para a gente dar a CISPES é essa questão da transformação, da inovação e da criação. É difícil, né, quando você passa por essas três etapas. Tem várias etapas aí e tem, às vezes, alguns empecilhos, mas os empecilhos faz parte para a gente crescer e inovar, transformar e criar mesmo, né? Uhum. Então, foi um grande ganho, né, para dentro da CISPES, né? Para quem não sabe o que é a CISPES, é um consórcio intermunicipal. Hoje a gente tem 28 municípios consorciados. E as decisões lá que são tomadas, né, na área da saúde, principalmente naqueles municípios de menor porte, onde não existem as condições adequadas de assistência a determinadas áreas, o consórcio é que faz esse tipo de atendimento, né? Então, hoje a gente tem alguns programas de Estado, né? A gente tem um programa hoje lá dentro da CISPES, já funciona há praticamente 4 anos, que é a Atenção à Mulher e à Criança, né, que a gente chama de CEAI. Né? E agora a gente acaba de adquirir, né, também o Centro de Hipertensão e Diabetes. Né? E nesse Centro de Hipertensão e Diabetes, a gente tem percebido que a população hoje, né, vamos pegar Juiz de Fora, hoje tem 600 mil habitantes. Né? Então, aproximadamente aí, quase 30% dessa população é hipertensa. Aproximadamente de 12% a 15% dessa população é diabética. E são as duas doenças crônicas, né, mais prevalentes na nossa população, não só de Juiz de Fora, mas do estado de Minas e a nível de Brasil. Né? E o governo, né, federal, mas alguns governos estaduais implementaram um sistema de atendimento da hipertensão e diabetes. Né? E existe um público-alvo, né, que a gente vai atender, né, que são os casos de hipertensão e diabetes mais graves, né, porque os mais simples podem ser acompanhados e assistidos nas próprias unidades básicas de saúde. E aqueles casos mais complexos, né, eles vão ser acompanhados pela CISPES. Né? O diabetes tipo 1, por exemplo, é um caso, né, que a pessoa já usa insulina desde novinha, então a gente vai acompanhar, vai orientar, vai informar, né, e vai dar, de uma certa forma, uma frequência menor de atendimento a esses pacientes para que eles não compliquem, né? Que aí vem as complicações da hipertensão, as complicações do diabetes. Então a gente vê isso com bons olhos, né? A gente está em fase de transição, porque antes o serviço era prestado pela Fundação EMEPEM, através do, né, Dr. Marcos Basso, que fez um excelente trabalho junto à Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Mas aí com os trâmites, aí, os desejos do Estado, as novas legislações, né, que os centros, né, Hiperdias e os centros Viva Vidas ocupem o mesmo espaço, que eles queriam transformar isso num centro de especialidade médica. E a CISPES foi o local mais adequado já para atender esse tipo de serviço. Então, atendendo a legislação a nível de Estado, a gente está encampando, né, esse programa da hipertensão e diabetes. Né? A CISPES é uma referência, né, doutor? A CISPES hoje, né, ela já tem praticamente aí quase 20 anos de existência, né? E a gente vem trabalhando aí, os outros prefeitos, os demais secretários executivos, né? Trabalhar justamente nessa inovação, né? De trazer esses pacientes, a inovação tecnológica, a gente tem pensado muito nisso aí,
Porque se a gente não colocar, por exemplo, uma inovação tecnológica, vamos dar exemplo aqui de alguns municípios, tem paciente que circunda, ele vai na unidade X, ele vai na unidade Y, e cada unidade dessa aí, como você não tem um prontuário eletrônico, por exemplo, tem gente que se bobear e tem anemia de tanto sangue que ele tira, ele vai na unidade X, vai na Y, então, mas não tem um controle desses pacientes, né? É muito importante a CISP pelo trabalho, como trata a pessoa com dignidade, inclusive fornecendo meio de transporte, né? Que eu vejo aí tem um meio de transporte, tendendo esses municípios aí que participam desse consórcio. Então, acho muito importante, porque às vezes a pessoa deixa de ir ao atendimento porque não tem meio, né, recurso para decidir local e nem sabe para onde ir, né? Isso. Então, eu vejo aí muito esses veículos, acho que isso é muito importante. Então, agora para essa diabetes, hipertensão, quais são os fatores que levam a pessoa a ter diabetes e ser hipertensiva? E se tem alguns meios de prevenção para evitar essas doenças que afetam a pessoa, inclusive na área do laborativa, né? Isso, com certeza, né? A hipertensão e a diabetes são doenças geneticamente programadas, né? Ou seja, hoje, a cada 10 pessoas numa família, você vai ter aproximadamente 3 pessoas que são hipertensas. E a cada 10 pessoas você vai ter pelo menos aí 1,5 ou 2 pessoas diabéticas na família. Diabetes é hereditária mesmo? É hereditária. Já tem teve fator um amigo uma vez hereditário. perdeu o pai, falou, poxa, a única herança que meu pai deixou para mim foi diabetes. Então é verdade, né? É verdade. Só que é o seguinte, se existe o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é a prevalência da doença já vem assim, já com a pessoa ali, já praticamente já nasce, né? Agora, o tipo 2 é aquela pessoa que vai ficar, teoricamente, assim, os casos mais conhecidos, a pessoa fica mais na idade mais avançada, aí, por volta de 45, 50 anos. E isso vai depender muito da qualidade de vida que você fez com o seu corpo. Se você bebeu, se você fumou, se você alimenta mal, se você não faz uma atividade física, se você tem estresse, né? Enfim, isso aí vai fazer você ter uma predisposição para automaticamente você ter essa diabetes mais cedo, né? E o caso da hipertensão da mesma forma, né? Se você, por exemplo, nós aqui, eu estou gordinho, alguns aqui também que estão gordinhos, automaticamente, né, a gente pode ter uma predisposição para hipertensão também, né? Juntando o fator, você tem um fator genético, mas tem um fator externo, né, que afeta diretamente. Então, essas doenças, por exemplo, elas complicam muito, né? A hipertensão e a diabetes são doenças que pegam do fio do cabelo à sola do pé. Na cabeça, o que você pode ter? Pode ter um AVC, tá? Com certeza, a gente tem uma incidência de AVC muito alta hoje em dia, né? Falando até, voltando um pouquinho no assunto lá que a gente tinha já reportado para vocês aí, casos de pessoas já com depressão e ansiedade chegando nos pronto atendimento, a gente tem visto também uma incidência muito grande de suicídio e tentativa de suicídio, justamente pela desesperança, tá? Retomando de novo aqui a hipertensão, na parte de tórax, você vai entupir suas arterinhas do coração aí, daqui a pouco você vai ter um infarto, né? Na parte de abdômen, você pode ter um aneurisma abdominal. Na parte de perna, você pode ter aquelas úlceras crônicas, né, que não são tratáveis, mais aí, quer dizer, enfim, você vai ter várias complicações, né? Trombose também. Masculinas, pode ter impotência, né? Isso vai afetar aí. Então, enfim, são doenças que de uma certa forma vai afetando o seu corpo de um todo, né? Ao longo dos 5 anos, às vezes você não consegue perceber, mas ao longo de 10, 15, 20 anos, você já começa a ter uma qualidade de vida mais, lá na sua idade, mais de 60, 70 anos, já com maior dificuldade. Doutor Cláudio, então, a CISPES, para quem não sabe onde fica ali subindo ali aquela ladeirazinha da Independência. Vai ali, ser né? independente o resto da vida, aquela avenida ali, não pegou Itamar. Em frente à maternidade, para ficar assim. E por mais que ela tenha, por mais que ela seja formada por 28 cidades, o cidadão de Juiz de Fora também pode acessar. Com certeza. E aí, por exemplo, supondo que uma pessoa esteja lá no bairro, sei lá, que ele precisa de 4 condições, a CISPES fornece ou vai buscar? Tem isso? Não, é o seguinte, o transporte sanitário hoje, ele é fornecido só para os municípios consorciados. Ok. A CISPES, hoje, o Juiz de Fora, o município de Juiz de Fora não é consorciado da CISPES, entendeu? Mas a gente presta serviço para Juiz de Fora. E esse programa, ele tem uma abrangência, como é um programa estadual, ele tem uma abrangência dos 37 municípios da micro-região de Juiz de Fora. Entendi. Eu toquei no assunto para deixar Não, bem claro, lógico. né? Porque às vezes o telespectador que está
vendo lá, acha que ele pode, né? Não é simples assim, né? Ele precisa Isso. de ter, primeiro passar perto da casa dele, lá na APS, alguma coisa? Na realidade é o seguinte, a gente estava tentando, há um tempo atrás aí, conversar com o município de Juiz de Fora para que essas rotas que a gente tem rota que vem de Lima Duarte, tem rota que vem de Bicas, justamente para passar dentro dos bairros de Juiz de Fora, se a gente conseguisse fazer essa logística, entendeu? Para a gente atender também o município de Juiz de Fora. Sim. Mas a gente está em negociação com esse processo para atender, principalmente que são pacientes, às vezes, bastante debilitados, né? Que você vai pegar o hipertenso, o diabético e o renal crônico também. Sim. Né? Esse é o nosso objetivo, é tentar conversar aí para a gente tentar fazer, porque foi muito bem lembrado essa questão do transporte sanitário. Doutor, vamos interromper a nossa conversa mais um pouquinho. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos para falar sobre o trabalho da CISPES aqui em Juiz de Fora. Já estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Doutor, o senhor falou que a CISPES vai fazer um atendimento de diversos municípios e também de Juiz de Fora, né? Mas existe algum critério para atendimento lá no centro? Sim, existe. Como é que funciona o fluxo, né? Geralmente, não é o paciente que vai buscar espontaneamente o serviço. Esse paciente ele precisa ser encaminhado pelas unidades básicas de saúde. Enfim, aquele caso que é hipertenso leve, por exemplo, uma pressão aí de 15/9, né? Esse tem um controle fácil dentro das unidades básicas de saúde. Agora, aqueles que já têm um caso mais complexo, né, de hipertensão, já tem alguma lesão em algum órgão, já teve um infarto, já teve uma angina, esse daí ele vai ser referenciado através da unidade básica de saúde para a CIS para fazer essa avaliação desses pacientes. E do diabetes também, né? Diabetes tipo 1 automaticamente ele já vai para lá. A gestante diabética também automaticamente já vai para lá. O paciente que já tem alguma lesão do rim, que lá no exame dele inicial de sangue, né, a gente inclusive pede que todos os pacientes passem pelas unidades e faça uma triagem mínima desses pacientes nas unidades. Se ele tiver alguma lesão renal, automaticamente também ele já vai para lá. E a gente tem um grupo de especialistas lá, a gente tem nefrologista, a gente tem o endocrinologista, a gente tem o clínico, a gente tem uma equipe multiprofissional, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, justamente para fazer com que a pessoa faça adesão ao programa. Tem muitas pessoas que às vezes têm hipertenso grave e que às vezes tem a dificuldade enorme de reconhecer que ele está doente, entendeu? Então, a gente tem um grupo de psicólogos, né, tem os fisioterapeutas, enfim, tem uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Elas atuam juntas, né, justamente para fazer a pessoa se sentir mais à vontade, para ela começar a fazer esse autocuidado. E o grande, né, diferencial que a gente está querendo implementar é a gente buscar esses pacientes. Nós conseguimos um caminhão, né, nós vamos estar buscando alguns pacientes, fazendo exames nesses pacientes nos próprios municípios, justamente para levar também uma educação permanente para esses profissionais de atenção primária, né, e a gente começar a fazer dali um laboratório, para a gente começar a fazer automaticamente, ter uma visão científica daquilo ali, para a gente começar a reverter aquilo ali justamente dos dados que a gente tem em benefício da própria população. Então isso é o inovar, criar e transformar. Entendeu? E hoje a questão de recursos aí, parece que houve uma coisa que estava, né, a gente sabe que está a redução de custos aí até na saúde, educação. Está faltando algum recurso para a CISP poder exercer o seu trabalho, as suas atividades, ou está normal o fluxo de recursos para continuar desenvolvendo aí assistência às pessoas necessitadas? Isso, olha só, quanto ao SUS, o financiamento do SUS, eu acho que o SUS já nasceu em 90, ele já nasceu muito precário em relação ao financiamento, né? Se a gente for colocar hoje ao pé da letra, hoje o governo federal deve estar investindo em aproximadamente R$800 por habitante ano, né? É muito pouco. Você vê a Argentina deve estar aplicando hoje R$1.400 habitante ano. É R$60 por mês, mais ou menos. Então, automaticamente, eu acho que o governo federal precisa reavaliar e rever alguns procedimentos, os valores da tabela SUS. Isso aí é uma reivindicação de todos os prestadores de serviço. Hoje você não consegue fazer, por exemplo, você tem uma noção quanto que se paga o SUS numa consulta especializada? Vocês têm o valor ou não?
3, Vocês 5 acham? reais. 3, 5 reais. Está R$10. Se você for levar lá o prestador, você não encontra profissional hoje que consiga Disposto, fazer sim. e disposto a prestar um serviço por R$10 uma consulta. E Né? agora ganha menos que pedreiro. Então, esses valores assim praticados são aviltantes. A CISPES consegue fazer um trabalho bastante interessante porque já é um consórcio, os prefeitos ajudam bastante nesse processo, entendeu? Então complementa algumas coisas quando necessário, que às vezes você tem lá uma demanda reprimida de determinado tipo de consulta, às vezes você não consegue por R$10, mas aí você faz uma cotização ali, faz um credenciamento, vê o profissional que faz aquilo pelo menor valor, às vezes ela sai a 20, 25, então isso é cotizado para você resolver o problema do cidadão, né? Enfim, então hoje a gente tem uma dificuldade financeira que eu acho que é comum a todos os demais prestadores, né? Mas a gente tem conseguido ainda até o momento, né, fazer com que a população seja assistida dentro daquilo que é preconizado pelo consórcio. Porque é negócio, né? O recurso às vezes reduz o recurso e aumenta o número de assistidos, né? Sem dúvida. Então aí você não vai bater nunca, Essa alguém equação aí não vai fecha, ser né? prejudicado, né? Eu tava percebendo que a sua fala, doutor Cláudio, ela fala muito de diabetes, hipertensão e o renal, né? Isso. O diabetes e o hipertenso, o diabético e o hipertenso, a CISPES consegue trabalhar numa prevenção melhor, assim, de alimentação, e o caminhão vai servir para isso? E vai. Legal. O caminhão, inclusive a gente tem tentado levar a parte de oftalmo, que a gente tem uma parte muito forte dentro da CISPES, né, para a gente buscar os pacientes aí. A gente tem visto um número de catarata excessivo dentro da própria hipertensão diabetes, que ela automaticamente ela já leva a catarata mais precoce. E a gente tem visto pessoas que às vezes ficam em casa porque não conseguem enxergar, né? Então a gente devolve essa mobilidade para a pessoa. A partir do momento que você chega lá, ele está com uma catarata com 55 anos de idade, e o normal é aparecer com 65, 68, porque a hipertensão diabetes levou a uma catarata precoce. Então a gente vai lá, busca, pega, faz a cirurgia daquele paciente e devolve a vida para ele, porque ele volta a enxergar e ele sai de casa. Doutor, mas tem aquele negócio, às vezes tem um genérico, você falou que às vezes não tem jeito, que já vem, né, de uma pessoa para outra. Mas às vezes preventivamente pode agir. A gente sabe que o açúcar é um veneno, né? Muito. O refrigerante, então, é uma coisa, Nossa. né? O que preventivamente a pessoa pode fazer para evitar aí, ou pelo menos agravar diabetes 1 para diabetes 2? O que ele pode fazer? A gente sabe, eu, por exemplo, evito usar açúcar. Eu tomo café puro e tal, porque eu acho que aquilo realmente não faz bem para o organismo, né? Quais são aí, questão de hábito alimentar, exercício, o senhor especialista pode orientar para a pessoa tentar evitar ou pelo menos evitar o agravamento? Toda farinha branca evita. Tudo que for farinha branca, né? Açúcar, sal, farinha de trigo. Tudo que for produzido com isso, evitar o máximo que puder. Porque a Nossa, gente mas aí conseguir. fica tanta coisa gostosa de fora. Né? Sem dúvida. Eu tô sem anotando dúvida, aqui. né? Então Mas essa é que eu questão. sempre falo, entendeu? Para os meus filhos, Moderação. coma o que você não gosta, porque o que você gosta não faz bem. O que a formiga, né? Se a formiga gosta, evita, porque não vai te fazer bem, não, né? Isso. E adoçante, que a gente orienta, né? E se for usar o adoçante, uso a base de estévia, que ele é o mais próximo aí de menor prejuízo para a gente, né? Da população em geral. A atividade física tem que ser, de preferência, no mínimo 3 vezes por semana, 1 hora. Tem que ter atividade física, né? Bebida, se for usar bebida alcoólica, usar a bebida que Socialmente. vinho. Você pode usar 14 taças de vinho por semana, não tem problema. Entendeu? Não vai te trazer tanto prejuízo. A taça pode ser É uma taça É mais ou taça, menos é. do tamanho desse Não é um copo caneco aqui. de chopp, não, tá, Rogério? Tem gente que tem uma taça desse tamanho. Né? Enfim, a qualidade de vida, por exemplo, né? Evitar o máximo possível o estresse, né? Como é que você evita o estresse? Tem coisas que você consegue resolver. Tem coisas que você não consegue resolver. Aprender a conviver com determinadas situações ajuda muito, né? Porque às vezes você não dorme de noite porque às vezes tem um filho que está com problema, tem um problema financeiro que entra na questão aí do Aloysio, que eu acho muito interessante. A gente percebe o seguinte, quando o país vai bem economicamente, as pessoas também vão muito bem à saúde.
Exatamente. Entendeu? Porque tem renda. Isso, tem renda. E às vezes a pessoa não tem o dinheiro para adquirir determinados alimentos que são saudáveis também, né? Porque os alimentos mais baratos, você vai num restaurante aqui em Juiz de Fora hoje, às vezes é 10, 12 reais o prato, mas o que você vai ver lá? Arroz branco, macarrão e batata. Né? Eles são baratos. 3 mas, venenos juntos. 3 amidos juntos, né? 3 brancos juntos. Então, isso vai trazer prejuízo. Esse é o combo, né, da falta de saúde. Isso. Bom, doutor, o que fica claro é que a gente tem que tentar manter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, né? Nosso programa chegou ao fim, mas eu gostaria muito de agradecer todo o conhecimento e as dicas que o senhor deu para facilitar, né, que a gente mantenha a saúde, e também ao senhor desejar sucesso nesse evento e também nessa empreitada, né, de desenvolver a cidade economicamente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui. Prazer é nosso. Debatedores, até semana que vem. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo, às 11 horas da manhã. Então, espero encontrar você aqui amanhã pela manhã. Tem também a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento, seja no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, que é muito fácil, só procurar por TVE Juiz de Fora. Uma ótima tarde para vocês, muito obrigado e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.